Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós vamos ler o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Até os confins da terra. Paulo e Timóteo na Licaônia. Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, que abraçara a fé e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e circuncidou-o, por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciões de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé e, de dia para dia, cresciam em número. Em Troade, a visão do Macedônio. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os havia impedido de proclamar a palavra na Ásia. Chegando perto da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: "Vem para a Macedônia e ajuda-nos." Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para anunciar-lhes a boa nova. Em Filipos, embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá viajamos a Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado saímos pela porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiátira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o coração dela para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada assim, como toda a sua casa, ela convidou-nos: "Se achais que sou uma fiel do Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa", e insistia muito conosco. Prisão de Paulo em Filipos.
Estávamos indo para a oração quando veio ao nosso encontro uma jovem escrava possuída por um espírito de adivinhação. Fazia oráculos e obtinha muito lucro para seus patrões. Ela começou a seguir Paulo e a nós, gritando: Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso aconteceu durante muitos dias. Por fim, incomodado, Paulo voltou-se e disse ao Espírito: Eu te ordeno no nome de Jesus Cristo, sai dessa moça. E o Espírito saiu no mesmo instante. Os patrões da jovem, vendo perdida a esperança de lucros, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à praça principal diante dos chefes da cidade. Apresentaram os dois aos magistrados e disseram: Estes homens estão provocando desordem em nossa cidade. São judeus e pregam costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem seguir. A multidão levantou-se contra Paulo e Silas e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro empurrou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces do cárcere. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para matar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: Não te faças mal algum, estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, como também todos os de tua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subir até a sua casa, preparou-lhes um jantar e com toda a casa fizeram festas porque passaram a crer em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram à prisão os oficiais da justiça ordenando ao carcereiro: Solta esses homens. O carcereiro anunciou a Paulo: Os magistrados mandaram soltar-vos, portanto, podeis sair e ir embora em paz. Mas Paulo mandou dizer: Fomos açoitados em público sem nenhum processo. Fomos lançados na prisão sem levar em conta que somos cidadãos romanos e agora nos mandam embora clandestinamente?
de modo algum que os magistrados venham soltar-nos pessoalmente. Os oficiais de justiça comunicaram as palavras de Paulo aos magistrados. Ao saberem que se tratava de cidadãos romanos, ficaram alarmados e foram conversar com eles, e os soltaram pedindo que deixassem a cidade. Ao sair da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia. Aí encontraram os irmãos, os encorajaram e depois partiram. E aí a gente tem mais um pedaço da passagem de Paulo em Atos dos Apóstolos e de seu percurso fazendo a vontade de Deus ou buscando a Deus e apresentando a Deus para os irmãos que precisavam de provas, de mais entendimento, né? Mais veracidade naquilo que era dito sobre o Deus do cristianismo. Então, você percebe que antigamente o aglomerado de pessoas que formavam uma cidade tinha por ali o seu texto, né? Ou é o testamento da cidade. O que seria o texto, o testamento de uma cidade nessa ocasião? Pensando, seria a autoridade que pode, né, se dedicar a autorizar as pessoas para reconhecê-las e mantê-las em cidade, em um local onde ali existe uma ordem, existe uma força maior que pede a todos uma ativação, uma doação, né? Todos precisam fazer algo para que aquela força maior, que ou seja, a autoridade daquela cidade, mantenha a cidade funcional, né? Ou seja, segura, mantenha a cidade habitável, em paz, e todos os problemas são resolvidos pelas autoridades. Aliás, elas precisam ter paciência para resolver os problemas, porque eu acredito que muitos problemas antigamente, ao faltar paciência, eram resolvidos na base da força, do julgamento, da simples manifestação da vontade popular. Até aí, as autoridades, elas não entendiam muito bem Deus, mas elas entendiam as necessidades particulares que eram ocorridas pela reunião de muitas pessoas num espaço, onde as pessoas se dedicam umas às outras, na forma de amor ou de viver bem, melhorar a vida, assegurar que ali existe um habitat bom. E isso foi acontecendo ao longo de todas as épocas em relação a Jesus Cristo, né? A gente vê aqui no capítulo que
as igrejas crescem e as igrejas representam essa obra, né? A obra da cidadania. Embora hoje a gente tenha estudado política afastada da religião, a política é religiosa, a religião é política, o homem é um ser político. Ele não consegue ser desassociado de política, porque a política é uma expressão do ser em autorização de ser quanto cidadão em habilidade de habitar e possuir dessa habitação a graça. A graça dos contatos, dos produtos, das melhorias que são acordadas todos os dias e preparadas uns aos outros nas trocas e possibilitações de adquiri-las, né? Então é exatamente isso que a gente tem aqui. Só que é apresentado também um poder maior no cenário da prisão. Então ali estavam presos várias pessoas e Paulo foi preso pelo simples acusamento de de pessoas, né? Que não foram, que não gostaram de que Paulo tivesse exorcizado, né? Ou tivesse afastado o espírito de adivinhação da moça. E aí eles foram presos, né? De uma forma rude, né? De uma forma indelicada. E eram cidadãos romanos, ou seja, eram de um lugar muito valorizado naquelas bandas, né? Você vê assim, Roma era uma cidade muito mais desenvolvida do que as demais, né? E ele estava levando a palavra de Deus, né? Dando testemunho. Ele estava sendo muito humilde, né? No seu dever quanto servo de Deus. Mas muitos não entendiam e para fazer entender, Paulo não poderia lutar. Paulo apenas acatava e no momento certo, né, de oração, onde Deus o escutava e o atendia, ele utilizava desse atendimento para levar as pessoas ao entendimento de Deus, as conectando a isso, né? Inclusive ao salvar o carcereiro que estava decepcionado, que estava deprimido pela falha de sua vocação. Porque Paulo ali recebeu uma mensagem de Deus, recebeu uma ação que proporcionou a ele a admiração e a constatação, a prova que ele precisava naquele momento para dar a esse povo entendimento sobre o poder de Deus que ele obedece, o Deus do cristianismo. Então, tá aí. Às vezes as autoridades de uma cidade,
elas não se abrem para aprender com outras pessoas que não são autoridades. Muitos líderes se reúnem com outros líderes para, nessa imagem, nessa versão de comunicação, trabalhar o entendimento. Mas, às vezes, pessoas que não são autoridades têm muito a oferecer. E era o que Paulo estava mostrando, né? Ei, vocês, a autoridade, ela tem que pensar, tem que ser, tem que contar com vocês. Senão ela não é autoridade, senão não existe essa sociedade, senão não existe o que trabalhar, o que contar, o que destacar. Vocês são a obra, vocês são o destaque, vocês são a reação de Deus convicta pela possibilidade de extrair dessa comunidade, dessa cidade, um meio para formar uma pessoa o qual tem autoridade porque ela representa-nos ou representa os nossos ideais a partir de extrações minuciosas daquilo que caracteriza o ideal dessa cidade, de sobreviver a ela e de trabalhá-la honestamente de uma maneira saudável diariamente para que o acontecimento se mantenha e a paz também, o agradar, né? Então tem todo esse aspecto para ser para a gente se alimentar desse coeficiente lógico que nos é herança em palavras da Bíblia, né? em mensagens, né? Então aqui a gente tem mensagens que podem se tornar valiosas desde que a gente consiga encaixar essa qualificação no nosso dia a dia, fazendo adaptação, sendo humilde para pegar a importância e recriá-la na nossa versão atual, no nosso dia a dia. Eis aí a nossa missão, né? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!